peço desculpa de falar sentado, não é aqui, sobretudo aqui na Fundação Gulbenkian, não é, em que, enfim, durante tanto tempo o Marçal Grilo, não é, escreveu aquele livro Mais Difícil é Sentá-los, não é, que eu sempre achei que me foi dirigido a mim, mas porque eu de facto não gosto de falar sentado, mas aqui fica. Saudar todos os presentes, a Fundação toda, e passar de imediato então para ver se não vos levo mais do que estes 15 minutos que o Rui Seguro me pediu para vos falar. Começando por uma história. Há alguns meses aterrei no aeroporto de Florianópolis, aluguei um carro e dirigi-me para o centro da cidade. Ia distraído a olhar a paisagem, quando passei distraído por um sinal de trânsito que me pareceu interessante. Dizia assim: proibido estacionar ao longo da vida. De repente estranhei, acordei, parei o carro, não é? Pus os 4 piscas, voltei atrás e lá estava escrito, de facto, proibido estacionar ao longo da vida, não é? Alguém tinha acrescentado o D à via, não é? Fiquei a pensar que era uma boa crítica ao frenesim que nos atingiu há cerca de 20 anos, quando tudo e todos desatamos a falar, a torto e a direito, de lifelong learning, não é? Como é que aqui chegamos? Bom, quando o Rui Seguro me pediu para vos dirigir algumas palavras breves, pensei que tinha uma de 2 opções. Ou vos fazia uma saudação politicamente correta, ou vos dirigia uma provocação, nos dirigia a nós uma provocação, que na verdade está inteira neste sinal de trânsito e na pessoa que lá pôs o D. Temos ou não temos o direito de estacionar de vez em quando ao longo da vida, não é? Optei pela provocação, esperando que ela nos ajude a pensar e tomem-na como uma provocação e não como palavras dirigidas literais. Já lá vão muitos anos, talvez uns 50 anos, quando um dos autores da primeira educação permanente nos avisou contra o pesadelo da escolarização e desabafou naquela altura: há por aí muita gente que quer pôr bebés dentro das escolas. Ó céus! Ainda há de chegar o dia em que lá pomos também os seus avós, não é? Esse dia, como todos sabemos, já chegou. Agora são os avós e os bisavós e todos nós que nos sentamos o tempo todo nos bancos da escola. A escola tornou-se uma obrigação ao longo da vida. Acreditamos, no passado, que a educação permanente ia acabar com a escola. Afinal, parece que foi a escola que acabou com a educação permanente. A educação era um direito para os adultos, para os trabalhadores, uma forma de lhes abrir portas que a escola lhes tinha fechado. Agora, parece que em vez de um direito se tornou um dever, uma obrigação, mais uma forma de dependência e de sujeição. Peço-vos, como vos digo, que não entendam estas palavras ao primeiro nível e, sobretudo, como dizem os americanos, don't get me wrong, não me entendam erradamente. Nenhum de nós poderá pôr em causa a presença das crianças nas creches e nos jardins de infância, onde estão certamente muito melhor do que estariam no trabalho infantil ou na rua. Nenhum de nós poderá pôr em causa as formações de adultos que abrem novas oportunidades de vida e de trabalho, formações que são um elemento essencial da luta contra a pobreza, da luta contra a exclusão, da luta por uma sociedade mais igual e mais coesa. Nenhum de nós poderá pôr em causa as atividades educativas e culturais e sociais com idosos, com as mais diversas idades, retirando-os tantas vezes do abandono e do isolamento. Todos sabemos que a educação de adultos é um fator essencial na luta contra a pobreza, na luta contra a exclusão, é um fator essencial na criação de sociedades mais coesas, ou, como dizia o Ivan Illich, mais conviviais, onde se aprende, onde se está a viver com o outro. Mas a forma como se tem multiplicado nos últimos anos os dispositivos de enquadramento, de formação e de escolarização, sempre em nosso nome, sempre para o nosso bem, obviamente, tem consequências que devem merecer a nossa reflexão crítica. Aliás, confrontamos-nos hoje, nos dias de hoje, com uma certa ironia do destino. A escolarização, uma certa escolarização da educação de adultos, acontece num tempo em que a escola está a tentar desescolarizar-se, inspirando-se, aliás, no que foi a primeira educação permanente, no que foi a herança da primeira educação permanente, antes da educação permanente virar lifelong learning.
São inúmeras, hoje em dia, as experiências pedagógicas em todo o mundo que procuram pensar uma outra forma de fazer educação, uma forma de fazer educação que vá além, muito além do modelo escolar tradicional. Até nas universidades. Todos terão visto, por exemplo, apenas um alerta dos últimos dias, as notícias dos últimos dias sobre a criação de uma universidade, a que deram o título de Universidade 42, que é uma universidade que não tem aulas nem tem professores. Não é? Todos terão visto também as notícias dos últimos dias sobre a Singularity University, que se propõe acabar com tudo o que sejam créditos ou com tudo o que sejam diplomas. Estou apenas a dar-vos exemplos de movimentos que acontecem em todo o mundo e que põem em causa o que são os fundamentos de um determinado modelo escolar. Ora, estas reflexões não podem deixar de ser trazidas para dentro da educação de adultos, não é? Criticando e tendo um pensamento crítico sobre determinados modelos de formação que foram sendo adotados e retomando, num certo sentido, enfim, está aqui o Alberto Melo, que eu saúdo, retomando, num certo sentido, as utopias da primeira educação permanente, certamente recontextualizando-as num tempo científico, num tempo social e num tempo tecnológico muito diferente daquele que existia na década de 60. Permitam-me que depois desta primeira provocação vos faça uma segunda, em jeito de conclusão desta intervenção breve, que na verdade é menos uma intervenção, como já se percebeu, e é mais uma espécie de uma enumeração de pontos para um eventual caderno de encargos para as nossas reflexões futuras e que nesse contexto avance uma segunda provocação. Há tempos, há cerca de, creio que 1 ano e meio, num congresso internacional, partilhei com os meus participantes, congresso internacional na área da investigação e educação, partilhei com os participantes nesse congresso aquilo que eu designei na altura, e está escrito num texto, o meu horrível triplo E. Isto é, as 3 palavras começadas por E que me tiram o sono quase diariamente. São palavras que todos dizemos, e eu também, mas devíamos pensar melhor nelas antes de as dizermos. Não por causa das palavras, como diria o Manuel de Barros, não por causa da casca das palavras, que não têm culpa, coitadas, mas por tudo o que dentro delas lá está e tudo o que elas traduzem como maneira de pensar determinados funcionamentos na área da educação e na área da formação, neste caso. Vou retomar estas 3 horríveis palavras, recontextualizando-as agora, não no debate académico, em que na altura falei, mas no debate que aqui nos junta. Como seria de imaginar, o meu primeiro horrível é o E de empregabilidade. Não é? Quando a educação permanente virou aprendizagem ao longo da vida, a grande mudança desta viragem foi uma espécie de ligação direta entre a formação, a qualificação e o emprego, ou pelo menos a expectativa de ter emprego um dia, a empregabilidade. Porque empregabilidade não é ter emprego, é ter a expectativa de poder ter emprego. Não é? O movimento é certo que vinha de trás, um movimento que não surgiu do nada, e tinha raízes em 2 conceitos, também eles de arrepiar. O conceito de capital humano e o conceito de reciclagem. Mas, de repente, parece que tudo se transforma num único objetivo, e esse objetivo é o de ser empregável ou manter-se empregável. Nenhum de nós, certamente, duvida da importância da relação entre educação e trabalho, da importância do trabalho para as nossas vidas pessoais e sociais. Mas não podemos reduzir o nosso discurso e as nossas práticas à empregabilidade. Falemos também de conhecimento, falemos também de cultura, de descoberta, falemos até de educação inútil, porque nessa inutilidade está tantas vezes o sentido maior daquilo que fazemos na educação e na formação. O meu segundo horrível é o E de excelência. O discurso da excelência virou moda. Basta percorrer as instituições mais medíocres para lá ver, escrito com letras gordas, ensino de excelência, academia de excelência, escola de excelência ou outra excelência qualquer. Nada disto faria diferença se o discurso da excelência não estivesse a trazer uma insuportável competição no plano das pessoas e das instituições. Nada disto faria diferença
se o discurso da excelência não estivesse a causar muito sofrimento nas pessoas e nas instituições. E se a educação nos desse, e talvez já não fosse pouco, a possibilidade de sermos apenas pessoas normais, sem termos de viver sempre com a pressão para sermos excelentes. E se a educação nos desse a capacidade de cooperar e não apenas de competir, se a educação nos desse a capacidade de viver em conjunto, de construirmos o comum, nos ajudasse a reconstruir os laços, também intergeracionais, também interculturais, que tantas vezes nos faltam nas nossas cidades, na nossa cidade, na nossa polis. O meu terceiro e último horrível é o E de empreendedorismo. De repente, todos temos de ser empreendedores, de manhã à noite, sem fins de semana, sem descanso. Nos seus melhores dias, a educação permanente prometeu-nos o tempo do lazer, do ócio, e não apenas do nec ocium, do negócio. Disseram-nos que as máquinas trabalhariam por nós. Agora vivemos todos numa impensável corrida contra o tempo, numa impensável intensificação do nosso dia-a-dia. A educação deve dar-nos, sim, uma capacidade de autoria, inscrever-nos como autores, uma capacidade de criação, de leitura das coisas. Deve ajudar-nos a ter poder sobre as nossas próprias vidas e, ao mesmo tempo, deve permitir-nos construir a nossa presença na cidade, reforçar um espaço público de participação e de decisão. E nada disto se fará se nos fecharmos no empreendedorismo que anda por aí à solta. Peço-vos que tomem estas provocações apenas pelo que elas são, um apelo à nossa reflexão crítica. Não embarquemos em modas. Tenhamos sempre à mão os instrumentos que nos permitem pensar e dialogar uns com os outros, como se fez ao longo desta semana, ouvindo, conhecendo, partilhando, discutindo. É assim que se cria cultura, é assim que se cria um movimento. E nesse movimento não esqueçamos nunca uma das primeiras palavras da educação permanente, que agora regressa, curiosamente, por uma via muito diferente, a palavra consciência. Yuval Harari, no seu último livro, Homo Deus, explica-nos a espantosa revolução tecnológica que já não é futuro, mas que já é presente. E fala-nos das máquinas de aprendizagem automática, das learning machines e dos algoritmos de aprendizagem e de tudo o que está a acontecer com estas máquinas muito mais inteligentes e muito mais capazes do que nós, os humanos. Segundo ele, pela primeira vez na história da humanidade, vai haver uma dissociação entre a inteligência de que as máquinas são capazes, até mais do que nós, e a consciência de que só os humanos possuem. Vai haver pela primeira vez uma dissociação entre a inteligência e a consciência. Ora, o nosso futuro não se define apenas numa imparável tecnologia, define-se sobretudo na consciência dos humanos. E a construção desta consciência exige tempo, exige debate, exige reflexão, exige diálogo, exige que sejamos capazes de conversar uns com os outros, exige, meus amigos e minhas amigas, que de vez em quando sejamos capazes de estacionar ao longo da vida. Muito obrigado.